Bom dia. Quem chegou durante a meditação, sejam todos bem-vindos para a nossa atividade. Hoje nós vamos dar sequência para o estudo do Dhammapada, do capítulo 4, né, que é o Pupavaga, que o Buda vai usar, né, as flores como metáforas de alguns elementos importantes dentro da nossa tradição. Então, eu vou iniciar como de hábito, né, lendo essa tradução aqui da Palas Atenas, e aí nós vamos seguir para a nossa nova tradução que está sendo feita, né, gradativamente ao longo desse tempo aqui. Então, nós chegamos então na estrofe 50. Não as faltas dos outros, não o que foi feito e não feito pelos outros, unicamente pelos seus próprios feitos cumpridos e não cumpridos deve alguém considerar. Então, essa é uma forma poética de dizer, mas está correta, né, segundo, né, de acordo com o Pali, né, que foi o texto base que foi usado pelo Nissim Cohen. Mas nós verificamos com outras traduções que foram feitas e usando os comentários, né, que existem, sobretudo o do Bodhagosa, onde ele ilustra. Então, ela ficou mais... não está uma tradução literal, mas ela está mais facilmente compreensível pelas pessoas, né? Então, o Buda vai falar, né? Não são as perversidades ou transgressões dos outros, nem os maus atos cometidos ou os não cometidos por omissão que um sábio deve notar, mas sim seus próprios erros e negligências, né? Que são as distrações, né? Então, o que o Buda está nos trazendo aqui, né? A importância, desculpe, gente, a importância para um praticante de verificar as próprias transgressões, os próprios atos negativos cometidos. Porque para nós, né, dentro do ambiente do samsara, distraído, é bem mais fácil a gente notar os erros dos outros, né? Botar a culpa nos outros, que seja o governo, né? Que seja qualquer coisa, a chuva, né? A gente coloca a responsabilidade no outro, num outro objeto, e tiramos a responsabilidade de nós mesmos. E nós sabemos que dentro do ensinamento do Senhor Buda, nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade e nós somos os únicos responsáveis pelo nosso sofrimento. Pela prática dos atos positivos, nós conquistamos a felicidade. Pela prática dos atos negativos, nós cultivamos o sofrimento. Então, esse é uma lembrança, né, que o Senhor Buda nos traz da importância da responsabilidade com a nossa mente, com o que pensamos, com o que falamos e com os atos cometidos. E aí, o que eu trouxe para vocês, né? Importantíssimo a gente retrazer, né? Trazer novamente o nosso maravilhoso texto do Lojong, o treinamento da mente em 7 pontos. Gente, isso aqui é o texto principal da tradição budista, o texto de Lojong. Aqui tem todas as instruções para a gente praticar. Então, eu separei aqui para vocês, que são, né, 4 versinhos. E agora, nesse primeiro, nós vamos trabalhar sobre esses 3 aqui. Está lá no capítulo 6, que vai falar dos compromissos, né, do praticante, né, a parte 6 lá dos 7 ramos, que é esse, né? Não falai do defeito dos outros, não pensai nada dos outros. Ocupai-vos inicialmente de vossas predisposições negativas predominantes. Então é isso, né? Não falai dos defeitos dos outros. Não pense nada dos outros. Olha que ensinamento maravilhoso esse. Não pensai nada dos outros, né? Ocupai-vos inicialmente de vossas predisposições negativas, predominantes. É isso, a gente tem que tratar da nossa cabecinha, porque se a gente está com algum mau pensamento em relação ao que quer que seja, nós temos que cuidar do nosso véu da ignorância, do véu das emoções e do nosso véu do karma. É isso que precisa ser purificado.
né? O defeito, o problema, não está no outro, está em nós mesmos. Nós temos que entender que a nossa visão de mundo, né? A nossa lucidez é algo a ser conquistado através da nossa prática, tanto a acumulação de mérito quanto a acumulação de sabedoria. E se a nossa percepção do mundo ela não condiz com a realidade, e a realidade não é absolutamente aquilo que a gente acha que as coisas são, as coisas por si só têm seu curso, né, de causas e condições. Então, nós temos que parar com essa história de achar que o que a gente vê, com o que a gente percebe, é a verdade. Não é. Tudo que a gente vê através desses 3 véus, que são poderosíssimos. É como se fosse, né, uma lente, um óculos, né, para usar um exemplo aqui bem fácil de entender, que está cheio de, né, de poeira, de lama, de, sei lá, de argila, algo que grude, né, de cola e tal. Você acha que você vai conseguir ver a realidade? Não vai, gente, não vai. Só que a gente, no Sansara, a gente acha que a gente está vendo as coisas. Não, a gente está vendo através de um vidro sujo. Os 3 véus, porque a gente acha que é um véu uma coisa assim leve, né? Não, um véu assim bem fluido, né? Bem transparente, não é. São véus pesados, são cortina de blackout. Imagina 3, imagina se a gente consegue ver alguma coisa. Não vê. Então, esse é o convite, né, que o senhor Buda nos traz aqui, para que a gente olhe para as nossas predisposições dominantes. Então, eu usei como fonte aqui para esse ensinamento de hoje vários mestres que estão reunidos nesse volume aqui, né? Disponibilizados pelo mesmo tradutor, né, do nosso Gampopa e outras obras disponíveis no nosso site. E é um texto que eu recomendo realmente para ler, porque são os vários comentários, né, do Bocar Rinpoche, do Sextibu, que é o principal comentário do texto de Lojong, que vai falar dessas estrofes, né? Mas aqui tem sobre, né, todos os slogans, como é dito, né? Então, o que o Bocar Rinpoche vai nos falar, né? Primeiro, a tradução está: não fale das faltas, né? O Bocar Rinpoche vai dizer: quaisquer falhas que os outros possam ter, físicas ou de comportamento, né? A forma como falam ou pensam, não devemos mencionar. E se são praticantes do Dharma, também não devemos mencionar as suas faltas no domínio espiritual. Então, o Bocar Rinpoche ele é muito simples, mas extremamente profundo nas suas palavras, né? Então, não devemos fazer nenhum tipo de comentário, né, sobre umas qualidades, uns atributos que a gente possa estar vendo no outro. E aí depois ele vai, né, trazer essa outra slogan que vem na sequência, de que devemos tratar nós mesmos das nossas predisposições negativas. Essas é que precisam ser tratadas. É isso que precisa ser purificado. Que aí nós vamos purificar nosso véu, né, da ignorância, o véu das emoções e o véu nosso do karma. Aí sim nós vamos conquistar o que é chamado a lucidez de uma mente estável. E nós vamos poder ver as coisas tais como elas são, que é a tal da talidade ou tal da assindade, né? Tem várias traduções para isso, né? Porque não, é difícil, né? Não tem essa palavra na língua portuguesa, né? Ver as coisas tais como elas são mesmo, e não através do nosso vidro sujo, né? Nossos 3 véus absolutamente contaminados, né? Então, o fato de eu ver os erros, as faltas, né, se baseiam simplesmente na minha percepção impura. Isso é um conceito assim difícil para a gente que está no Sansara entender. Porque a gente, desde os tempos sem princípio, e nessa vida, o que a gente vem, né? Acumulando os nossos conhecimentos, nossos elementos da nossa visão de mundo, através da crença de um eu, né? De uma apreensão egocêntrica bem forte, e a partir desse ponto de vista, dessa apreensão egocêntrica, nós
julgamos o mundo todo. Aí que vem o eu gosto, eu não gosto, ou aquilo lá é indiferente. Todo mundo é assim, não é assim? Mas o fato de você gostar, a coisa lá, né, não está nem aí para a sua opinião. Ainda que seja um time de futebol, um jogador lá que você admire, que seja maravilhoso. Ah, eu gosto desse jogador. Não é comum as pessoas falarem isso, mas o jogador nem sabe da tua existência. Né? Se você não contribui lá para o clube dele, né? Se é sócio e tal, né? Aí mesmo que ele não vai nem tomar ciência, né? Que você nem um númerozinho que entra lá na conta bancária do clube, né? Então a gente precisa começar a refletir bastante sobre isso, porque desde os tempos sem princípio a gente vem pensando assim, julgando o mundo, né? Toda a nossa experiência a partir do nosso ponto de vista. Então, se agora, aqui nesse momento que a gente está aqui no templo, né, cada um vai ter um ponto de vista. Eu sei o que tem atrás, né? Aqui temos um pote maravilhoso de flor cor-de-rosa. Né? Alguns estão vendo o que tem ali, outros não estão vendo o que tem atrás. Né? Tem uma bomba que está ali atrás, para quem não está vendo. Mas eu estou percebendo uma parte da bomba que está ali. Então, isso é uma metáfora, novamente, para ver como a nossa visão de mundo ela é limitada, gente. Não é a verdade. Só os Budas, né, quem atingiu o estado de Buda, tem a visão perfeita da realidade. A realidade absoluta. A realidade relativa, a gente é o que a gente está vivendo aqui. Ela é profundamente limitada e a gente não pode emitir juízo de valor a partir de algo que é profundamente limitado. Se eu dissesse para vocês, né, que atrás daquela flor ali tem, sei lá, um pacote de biscoito, alguns de vocês iam acreditar, não iam? Porque tem um biscoito lá na frente, podem ter deixado um pacote de biscoito ali atrás. Vocês não estão vendo o que tem atrás. E aí alguém vai e emite, olha, gente, tem um pacote de biscoito ali atrás. Quando, de fato, não tem. Porque eu estou vendo. Né? Nem você daí está vendo, né? Dá para você ver aqui? Não dá para ver. Isso é um exemplo simples, né? Uma simples metáfora para ver como a gente não sabe o que realmente está acontecendo. E se é assim, a gente não pode emitir juízo de valor para o que quer que seja se você não tem um domínio sobre aquele assunto. E aí vem, né, na sequência, né, eu fiz uma coletânea, está aqui tudo separadinho aqui, mas, enfim, só de curiosidade para vocês, quem quiser tem todas as páginas anotadas para quem quiser seguir mais adiante, porque eu fui realmente tirando, fazendo um extrato só para o nosso encontro aqui de hoje. Então, o que vai falar o Sextubu é o principal comentário do texto do Lojong, né, que é esse do Chikawai Dorje, que é o treinamento da mente em 7 pontos. Também não devemos falar dos defeitos físicos. Ah, é aquela pessoa cega, ou os morais. Aquela pessoa é moralmente degenerada. Ou seja, o Sextubu vai fazer o mesmo tipo de comentário que fez o Bokar Rinpoche. E a gente não faz isso, gente? Ah, aquela pessoa é assim. O que você sabe do outro, gente? O que a gente sabe do outro? Né? Hoje em dia nem pode mais falar essa pessoa é cega, né? Deficiente visual. Já tem bastante tempo que já não pode. A gente tem que ser delicado com as nossas palavras também. Mas é um juízo de valor. Né? Eu conheço um fisioterapeuta, que é quem está cuidando de mim, que é lá do meu postinho, lá da 905, que é uma pessoa, um deficiente visual grave. E é um profissional de excelência. Aí eu vi, gente, mas ele não enxerga direito. Sim, mas ele tem outras capacidades, né, que outros não têm. Então, a pessoa já emite um juízo de valor, porque a pessoa tem um tipo de deficiência, mas ele é um profissional de excelência. E aí, aí você vai ficar, né, estagnado naquele juízo?
de valor que você fez ali, porque você não, a pessoa é deficiente, né? Não deve ser bom. Não, gente, a pessoa tem a vida dela inteira ali. Tem uma deficiência, mas tem outras excelências, outras maestrias. E todos nós somos assim. Todo mundo tem uma deficiência, ou tem uma doença, ou tem uma dificuldade, mas temos as nossas maestrias também. Então, não podemos julgar, né? E aí vem um outro comentário, né? Que daí vem da tradição de Ser Limpa, que é o treinamento da mente mahayana, né? Esses textos todos, gente, tem lá, né, tem toda a origem do texto de Lojong, cujo fundamental é o texto de Atisha, que é mais ou menos, né, segue a mesma sequência dos 59 slogans, né? Mas alguns desses textos eles juntaram 2, 3 num só, omitiram outros. Então, a constituição de cada um desses textos é um pouquinho diferente, tá? Porque eles não seguiram. A gente aqui segue o texto do Chekawá e Exedosh, né? Mas esses textos que são anteriores, eles buscaram lá no texto de Atish, e aí, como são grandes mestres, eles juntaram 2, 3 em um só, ou enfim, colocaram dividido mesmo, né? Partiram slogans e criaram 2 ali. E aí, esse pensamento aqui, né, maravilhoso também, né? Milhares de pessoas podem criticá-lo, mesmo que você adote uma conduta pura, né? Mas nunca fale dos defeitos dos outros, seja qual for o comportamento deles. Isso ajuda a manter a conduta pura. Olha que preciosidade! Esse texto de Lojong, né, Pedro, é Lojong de novo, né? Lá vem Lamapé. Mas, gente, não tem budismo sem Lojong, sem treinamento da mente, né? Olha só, né? Que maravilha, que preciosidade, que tesouro, né? Que coisa profunda, né? As pessoas, né, podem criticar, mesmo que você adote uma conduta pura. Já viram isso? Às vezes a pessoa está ali na conduta, né, pura, o tanto quanto ela pode, mas vão criticar. Né? Teve uma vez, há muito tempo atrás, né, teve uma pessoa, né, eu ofereci um jantar lá na minha casa, e aí a pessoa, que era bem próxima de mim, assim, falou assim, você acha que as pessoas ficaram satisfeitas? Eu falei assim, olha, é o seguinte, conhecendo o ser humano, eu já conhecia, né? Tem mais de 20 anos, mas eu já sabia como é que é o ser humano. Eu falei, eu tenho certeza, eu fiz aqui o meu melhor, mas vai ter gente que vai achar ruim alguma coisa. Então, eu já não tenho mais expectativas de agradar a todas as pessoas, porque sempre vai ter algum, né, que vai achar ruim alguma coisa. Não gostei daquele tom da mesa, aquele azul, não combinou muito bem com a cor do prato. Tem essas pessoas, né? Então, esse é outro exemplo bobo, né? Simples, mas para mostrar que a gente não é, né, assim, uma perfeição para todos os olhos, porque cada um, né, está lá, né, com os seus 3 véus, né? Olha, milhares de pessoas podem criticar, né? E se coloca aqui, né? Não é ele fala umas pessoas, milhares de pessoas. É forte isso aqui, essa palavra é forte, que milhares de pessoas podem, mesmo que você adote uma conduta pura. Isso é o ser humano, gente. Mas nunca fale dos defeitos dos outros, seja qual for o comportamento deles. Aí vem outra pérola, né? Isso ajuda a manter a conduta pura. Outra coisa profunda aqui. Então, a gente vem lá com a nossa conduta pura, né? Tentando manter ali, né, as coisas todas funcionando, né, dentro da ética. A gente já viu aqui a importância da ética e tudo. E aí, se a gente vê, por uma distração, a gente vê alguma coisa e emite um julgamento, o que acontece? A gente parte dessa visão pura das coisas, tais como elas são, na medida da nossa possibilidade, e já joga toda essa percepção no campo da 7ª consciência, que é o quê? A consciência imaculada. A gente emite um nome e um valor para aquela coisa ali. Dá um nome, sei lá, relógio. Bom, ruim.
é indiferente. Pronto. Aí, o que aconteceu com isso? Toda a sua mente que você estava cultivando na ética, né, de ter uma ação correta, uma palavra correta, um meio de vida correto, maculou. O que aconteceu nesse momento? Você perdeu a sua conduta pura. Tem problema? Não, gente, não tem problema. A gente já viu aqui o capítulo sobre reconhecimento das faltas lá do Bodhisattva Charyavatara. A importância dos reconhecimentos das faltas. Quais são os 4 elementos? Pedro chegou, vocês sabem que eu vou fazer pergunta a ele. Quais são os 4 elementos, Pedro? Esqueceu lama. Gente, não pode esquecer, gente. É chato isso. Tem que decorar. Mas não tem jeito, não pode esquecer. Pedro, vocês hoje estão no lugar do que o Lama Trilê fazia com o Lama Andu na época. Tem que saber, gente. Então, não é nenhuma ofensa, não, gente. Isso aqui foi o método que o Lama Trilê usou. Perfeito, pronto, lembrou. Então, fala. Reconhecer as faltas, o que é? Reconhecer as faltas, confissão para o Isso. Se comprometer, fazer ações positivas. Falta um. Se comprometer a não repetir o ato. Então, se tiver um desvio da conduta, né, pensou mal de alguém, o que a gente faz? Olha, primeira coisa, reconhecer essa falta. Pensei mal de alguém. Não é para pensar mal de alguém, porque a gente já sabe, tá? Cheio dos véus lá, emitiu um juízo de valor por distração, imagina-se. E aí você reconhece essa falta, você pode reconhecer essa falta diante de um suporte, né? Imaginar o Buda diante de você, ou, enfim, pode ir lá, se for uma coisa mais grave, você, né, fazer esse reconhecimento de faltas diante de um altar. Né? O suporte fica a critério do praticante. Né? A força das sementes brancas, que é praticar os atos positivos, né? Para você compensar aquele mau ato, você vai praticar atos positivos, né? Para que a sua conta fique bem, né? E aí o seu comprometimento de não cometer mais aquela falta. Isso a gente pode fazer com todos os nossos atos negativos, mas não é para ninguém ficar folgado e achar que pode fazer isso, tipo, então posso cometer um monte, é só aplicar os 4 antídotos e está tudo bem. Não, gente, assim, quando a gente está sob o poder da distração, a gente comete os atos negativos. Mas a gente vai desenvolvendo a atenção, não é isso? Então, a gente vai desenvolvendo a atenção e não vai cometendo mais. Mas, assim, esse capítulo, né, do Bodhisattva Charyavatara é profundamente libertador. A gente vê que, né, os atos negativos não são um castigo eterno, a gente pode purificá-los. Né? Então, é isso. Né? E aí vem o que fala o Sanghegompa. Gente, isso tudo está aqui nesse volume, tá? O que o Sanghegompa vai falar, né? Chamar os outros de doentes, de cegos, né? E assim por diante, em termos mundanos, ou chamá-los de ignorantes, moralmente degenerados, rompedores de juramentos, torna impossível alcançar a realização, despertar. Tais atos, né, são chamados carregar uma lança apontada para os outros é inadequado, né? Enumerar as transgressões um dos outros dentro da sanga é um ato extremamente negativo. Então, vamos aqui o que diz o Sanghegompa, né? Isso aqui é bem comum, né? Quando a gente está dentro de uma sanga, a gente está lá com a nossa prática atrasada, né? Tipo, era para fazer X prosternações, aí você está X menos alguma coisa, e aí você vai lá e fala assim, mas aí você fez quanto? Tipo assim, vou ver se o cara também se distraiu no carnaval e não fez as prosternações que era para fazer, né? Gente, isso aqui não é uma corrida. Tá lá, é um dos slogans lá aqui do Lodion também. Então,
cuide da sua prática. Não se ocupe com a prática do outro, né? Já é um equívoco você ser o patrulheiro da prática alheia, cada um com a sua prática. Ele, né, ambos aqui colocando 2 elementos, já receberam as instruções, cabe a cada um pôr em prática as instruções que recebeu do seu lado. E ponto, acabou. Não é para ficar de conversinha, né? Quanto fez, quanto não fez. Ah, você fez, você não fez. Não, gente, se é para ajudar, ótimo. Se não vai ajudar, nem comenta. Aliás, é bom nem comentar nada, né? E aí eu trouxe essa... Gente, tem um monte de seres de formiguinhas aqui. Está um pouco difícil, assim, não machucar nenhuma delas, né? Mas vamos lá. Então, a frase que me chamou a atenção nisso aqui, esse tipo de comentário em relação, né, às características físicas ou morais dos outros torna impossível alcançar o despertar, a realização. Impossível. Sangue bom para colocar aqui. Gente, isso todo aqui são grandes mestres, tá? Isso aqui é a tradução lá do Great Collection do texto de Lojong. Isso aqui não é assim. Esses mestres são grandes mestres. E ele está falando aqui que é impossível. Impossível. E a gente, né, vai comentando a vida alheia, né, como se fosse, né, da nossa alçada, fazer julgamento em relação aos outros. E aí vocês entendem isso? Por que é impossível? Acabou de ser explicado anteriormente. Porque a nossa conduta deixou de ser pura. Você está ali no esforço, né, tentando não ter visões errôneas a respeito das coisas, e aí você emite um juízo de valor, que você não sabe o que está acontecendo. É um juízo feito a partir da sua 7ª consciência. A 7ª consciência, ela é elevada. Não, gente, é a consciência imaculada. Aquela lá que tem probleminha. Aliás, onde residem todos os nossos problemas está ali, nos nossos juízos de valor. Então, quando você emite um juízo de valor, você maculou a sua mente. Você deixou, né, um sanskara, né, uma cicatriz, ser levada para a 8ª consciência. Pronto. Então, o que estava mais ou menos ficou ruim. Então, se a pessoa segue nessa tendência, porque nós, felizmente e infelizmente, funcionamos por tendências, são os hábitos, os bons hábitos e os maus hábitos. Né? A pessoa que tem hábito de fazer exercício físico, ela vai seguir fazendo exercício físico. Até um dia assim, mais, sei lá, difícil, ela não vai conseguir ficar sem, porque ela criou o hábito de fazer o exercício físico. Agora, aquele que está acostumado a não fazer nada, ele está acostumado também a não fazer nada. Então, se a gente está numa tendência, né, se a gente segue nesse modelo, né, se a gente funciona por meio de tendências e hábitos, se a gente começa a criticar o outro, né, e nas redes sociais é o que acontece, você nem sabe o que acontece, não sabe que é fake, mas as pessoas emitem, fazem lá os comentários, fazem um juízo de valor, não sabe o que está acontecendo, não sabe, gente. Infelizmente, a gente não sabe o que está acontecendo. Não sabe, nem aqui, imagina no geral, você não sabe. Então, atenção, que isso aqui é impossível alcançar a realização. Aqui ele está falando dentro do contexto de Lojong, né, que é o treinamento da mente, mas a realização aqui é a budeidade, né? E essa outra frase aqui, carregar uma lança apontada para os outros. É raro, mas acontece, né? A gente, para sobreviver, né, o nosso cérebro só foi, né, preparadinho para a gente sobreviver, né? Sobreviver lá nas savanas, nas eras glaciais, crises climáticas gravíssimas, né? Há milhares de anos atrás, sobrevivemos. Estamos aqui, ó, humanidade 2024. Mas o que a gente acostumou? A se defender. Né? Quando a gente aprendeu lá a fazer uma lancinha, foi um sucesso total, né? Foi um grande produto, né? Objeto de desejo de vários, né?
com a tal da lança, a gente podia matar o outro e matar as nossas caças, né? O que a gente precisava lá para comer. Aí a gente criou também esse hábito de andar com uma lançazinha na mão. E é triste quando a gente, né, anda com essa lançazinha, e aí tem as outras estrofes falando sobre isso, mas não vou levantar esse tempo. E é quando a gente vê o outro lá fraquinho também, o que a gente vai lá e cutuca com a lança, só para provocar o outro. Então tem que parar com essa história, entendeu? Embanhe a sua, né, coloque na bainha a sua lança. Mas gente, são imagens fortinhas, porque esses grandes mestres eles não vão falando as coisas assim. Vou falar aqui, vou tecer um comentário qualquer. Não, gente, isso aqui é fruto, né, da compreensão superior deles, da budeidade que eles atingiram. Então, olha só que maravilhas, que poucas linhas disso aqui eu copiei, está na mão. A gente vê como é que o negócio é mesmo, né? Então, é impossível e parar com esse negócio de andar carregar uma lança apontando para os outros. E aí vem, né, o comentário do Jamgon Kongtrul, que também o Lama Trinley colocou nesse volume. O que o Jamgon Kongtrul vai dizer? Não entretenha conversações sobre os assuntos desagradáveis no que se refere às imperfeições desse mundo, né? As deficiências físicas e mentais, ou ainda as omissões religiosas, violação de uma ordenação, por exemplo. Então, o Jamgon Kongtrul aqui já vai trazer, né, um outro aspecto, né? Parece que ele estava vendo aqui, né, os dias de hoje. Não entretenha conversação sobre assuntos desagradáveis. Né? Isso aqui não é a segunda nova verdade lá para deixar, né, a coisa do se afastar das coisas que são ruins. Não, gente, se a coisa não vai nos trazer benefício para a nossa mente, nem para a nossa, nem do outro, não entretenha a conversação. Porque senão a gente cai o quê? Cai nas palavras ofensivas, cai na discórdia, cai na tagarelice, cai nos atos negativos da palavra. Então, não, se a coisa não é construtiva, e assim, essa visão do construtivo, a gente precisa ter muito cuidado também, né? Porque essa visão do construtivo é a partir do nosso ponto de vista. Às vezes, o que a gente acha que é bom, de fato, não é benéfico. Pode até ser bonzinho, engraçado, agradável e tal, mas, de fato, não vai trazer benefício. Então, não entretenha conversação. Gente, imagine, Jamgon Kongtrul, gente. Não entretenha conversação sobre assunto desagradável. Sobre as imperfeições desse mundo. Imagina se fosse lá, se ele já encontrou vício, né, hoje as redes sociais. Meu Deus, aí ele falou, não, gente, é isso. Devia assim, já vi como é que é, no desenho lá como é que chama o logo lá do negócio? Desenhozinho lá no aplicativo, já devia ver lá, né? Não entretenha conversação sobre assuntos desagradáveis, né? Tipo assim, advertência, igual em carteira de cigarro, era não fume, isso aqui pode ser. Já devia vir assim no negócio, quando a pessoa olhar para o negócio, ó, não entretenha conversação sobre coisas desagradáveis. Pronto. Uma maravilha, né? Esses mestres são realmente seres altamente realizados, né? E aí a do Contralka Gyaltsen também falando sobre não falar sobre o defeito dos outros, né? Não fale sobre as deficiências dos outros, né? E aí ele simplesmente não põe nenhum comentário. Outra coisa profundíssima, porque até na omissão, na nossa omissão é falta, né? Nossa omissão é problema. Mas no caso de um grande mestre, é um ensinamento. Ele realmente nem comenta esse mal. Olha que preciosidade. Ele já propõe o verso seguinte: purifique primeiro a aflição que for maior, o elemento grosseiro que for maior, que é o quê? As suas predisposições negativas. Olha que maravilha. Ele nem comenta o mal. Gente, mas é uma coisa tão maravilhosa, né?
E aí ele vai falar, né? Examine qual aflição é mais forte em você. É isso que nós precisamos ver. A aflição aqui não é a nossa angústia, né? Porque a aflição a gente, né, tem uma coisa. Não, aqui está falando de aflição da emoção. Então, por exemplo, o desejo, que a gente tanto cultiva, tanto acha bom, né? Comprar, adquirir, né? Ter coisas. É uma emoção perturbadora. Então, o que é o mais forte em você? É isso que a gente precisa tratar, né? Deixa o outro sossegado lá com a história dele. Ah, mas o outro eu quero ajudar. Gente, se a gente não tem sabedoria, a gente vai ajudar muito pouco, ou não vai ajudar, ou vai causar prejuízo para a pessoa. Então, deixa o outro. Ah, mas o outro tem o karma dele lá para resolver. Deixa o outro quieto lá. A gente oferece. Posso ajudar? Às vezes a pessoa não quer ajuda. É saber isso. Então, qual é a aflição, né? É o que eu copiei exatamente que está no texto, mas a palavra, né, correta é emoção. Qual emoção é mais forte em você, né? Aí ele vai enumerar apego, raiva, ignorante, presunção, inveja, etc. Etc é ótimo, né? Porque aí parte lá para as 84 mil emoções, né? É um campo vasto isso aqui. Então, é isso que a gente tem que ver. E olhar para você mesmo, né? Olha, eu tenho a emoção forte da inveja, da presunção, bem comum isso daqui, né? A ignorância é difícil ver, né? Quando a pessoa está mais na frente, mas o apego, a raiva. Olhar para isso, olha, isso aqui que precisa ser tratado. A gente tem que cuidar da nossa própria mente, gente. Lá na hora da morte, vai ser a nossa única companhia. Já pensar nisso? Você pode estar cercado de um monte de gente, seja lá no hospital, ou em casa, com a família inteira, mas não sei o quê. Quem vai estar ali? Você e a sua mente, né? O seu corpo, a sua mente. Tem que fazer as pazes com ela, é sua grande amiga. Então, se ela está pobrezinha, doente, vamos cuidar dela, entendeu? A doencinha dela chama ignorância. E aí ele segue, né? O que você vai fazer com isso? Pacifique e derrote esta aflição. Pacificar bem claro, né? A gente vai conseguir, né, através da calma mental, e derrotar essa aflição, fazer com que ela não surja mais. Que a gente já treina lá, quando a gente faz, né, o reconhecimento das faltas, quer fazer com que ela não surja, porque botou, né, a cabecinha de fora lá, corta. Botou a cabecinha de fora, corta, corta. Aí cada vez ela vai perdendo a força dela e não vai aparecer mais. É assim que a gente atinge o despertar. E ele segue, né? A base de todas as aflições é a apreensão egocêntrica. Em geral, o seu poder é grande. No entanto, todos os seres comuns possuem essas aflições. Em tudo que eles tentam, eles são obstruídos por causa da sua apreensão egocêntrica. Olha ela aqui, gente. Desde os tempos sem início. É necessário, portanto, pacificar isso primeiro. Aí ele vai, na sequência do texto, dar duas passagens do Dharmakirti, né? Dharmakirti foi um dos precursores dos textos de Lojong, né? O que ele vai falar agora? Da apreensão egocêntrica. Então, qualquer juízo de valor que a gente faça, que a gente pense, né, que a gente emita, né, ou às vezes através do gesto também, a gente pode fazer um juízo de valor, né, com a expressão da nossa face, um gesto com a nossa mão. Então, é corpo, palavra e mente, né? O responsável disso tudo é a nossa apreensão egocêntrica. Aí eu trago mais um versinho aqui do Lojong. O Dharma tem um só objetivo. Qual é, Pedro? É isso. Eliminar a apreensão. Isso precisa ficar bem claro para o praticante, gente. Aqui não é para a gente ter prosperidade, para ter isso, aquilo outro, proteção da divindade, não. É eliminar a apreensão egocêntrica, que a gente vai conquistar isso através da nossa prática. Pronto. Então, o que ele traz aqui? Duas estrofezinhas da Marquite. Esse inimigo que causa a minha destruição, será que alguma pessoa sã a cultivaria? Não posso mais suportar isso. Gente, isso aqui era para a gente copiar, assim, colar
na casa inteira para decorar, e, ó, né, que é uma das estrofes aqui, né? Faço o exercício através, né, da lembrança, né, dos slogans. E repetir, esse inimigo que causa minha destruição, o que é? A apreensão egocêntrica. Será que alguma pessoa sã a cultivaria? Os loucos a cultivam, né? Não posso mais suportar isso. Cultivar a apreensão egocêntrica é não posso mais suportar isso. Aí ele segue, né? Se existe o eu, existe o pensamento do outro. Da divisão entre o eu e o outro surge o apego e a raiva. E da inter-relação de tudo isso surgem as consequências negativas. Gente, da Marquette resumiu toda a história aqui, ó. Se existe um eu, se a gente acredita, eu sou fulano. Quando você estabelece isso, tem um outro. A gente deixa de ser o que somos realmente, fenômenos intercambiantes. Se você estabelece a tua solidez, você estabelece a solidez do outro. Seja o outro lá um relógio ou uma pessoa, ou a Via Láctea. Você dá solidez a ela. Ela vai ser tão sólida quanto você mesmo. E pior, tem gente que dá solidez às divindades. Oh, meu Deus, aí o caso é perdido mesmo. Aí vem, da divisão entre o eu e o outro, surge o apego à raiva. Né? Ou o apego e a aversão, o desejo e a aversão. Esse probleminha nosso aqui, que é o apego à aversão, de onde vem as 84 mil emoções, vem da apreensão egocêntrica. Então, a base, o que é? Vem a ignorância. Ignorância o quê? Que os fenômenos são sofrimentos, são impermanentes, providos de natureza própria. Né? Da ignorância surge a apreensão egocêntrica. Da apreensão egocêntrica surge o desejo e a aversão. Do desejo e aversão vem as emoções. Das emoções vem o quê? O karma. Ponto. Gente, aqui, ó, 4 linhas, ele conseguiu. Que budeidade tão maravilhosa é essa? Da inter-relação de tudo isso surgem as consequências. Gente, é por isso que a gente precisa, entendeu? A pessoa fica lá só achando que está praticando. Não, a gente precisa ver esses ensinamentos dos grandes mestres, gente. É muito raro a gente encontrar um texto desse, né? E aí vem, né? Diante, né? Continua a explicação. Diante de uma emoção, qualquer uma delas, né? Desejo, raiva, que surgem em sua mente, imediatamente, pá! E a gente treina isso quando a gente está meditando. A gente aprende a vê-las. Surgiu imediatamente, que é um outro versinho que está aqui, né? Corte. Né? Veja as tuas próprias imperfeições e trabalhe sobre elas. Então, o texto é longo, né? Eu fiz assim, um apanhado das principais passagens que tem aqui, mas então não é recomendado para o praticante emitir um juízo de valor sobre o que quer que seja. Que seja o universo, né? Porque sabemos o que é do universo. Nós aqui, um microscópio planeta no meio de uma estrutura gigantesca, né? Que a gente nem sabe. E a gente fica emitindo esse valor. Qual a importância lá do Sol, da nossa opinião? Mas a gente acha, não, mas a minha opinião é muito importante. A gente acha isso, mas para a vida do planeta vai mudar o quê? Se vai ajudar, ótimo. Coloca aquele pensamento, né, na sequência para ser executado. Agora, poucos pensamentos são realmente benéficos, né? Se não tivesse mais ser humano aqui, a natureza ia agradecer. Né? Então, assim, esse aqui é um convite, né, para vocês para refletirem sobre esses ensinamentos todos, né? Então, quem quiser, né, tem bastante material para trabalhar. E aí, os 2 versinhos na sequência são o 51 e o 52, que eles vão falar aqui também do mesmo assunto, né? Está aparecendo lá o primeiro capítulo, que são os versos pares, né?
Qual uma bela flor brilhante, mas sem fragrância, assim infrutífera é a bem falada palavra daquele que não a pratica. 52. Qual uma bela flor brilhante e perfumada, assim frutífera é a bem falada palavra daquele que a pratica. Então, vamos ver aqui. Eu vou ver se dá para contar uma outra historinha aqui, que é do Asceta, porque a coisa vai passando. Então, como é que ficou nessa nova tradução? Como uma bela flor, cheia de cor brilhante, mas sem perfume. Assim são as palavras, mesmo que belas e elegantes, daquele que não age de acordo, né, não as coloca em prática. Essas palavras são belas, mas infrutíferas. E aí é 52. Mas como uma bela flor, cheia de cor e bem perfumada. Assim são as belas e frutíferas palavras daquele que age de acordo com o que fala. Então, aqui eu vou trazer para vocês, antes, a historinha, que é o Rei dos Reis, né? Como uma bela flor. O Buda, então, está em Savatthi e ele faz referente a um fiel leigo lá, que é o Katapani. O que é que acontece, né? O Buda, então, estava dando ensinamento, deixa eu ver se fala a cidade. Não, o Buda estava lá em Jetavã e o Katapani, que é esse discípulo leigo, chega, né, para ouvir os ensinamentos, e ele era uma pessoa muito sábia, né, versado no Tripitaka, né, o Buda vai falar que ele, diante, né, da prosperidade ou das coisas de grande sofrimento, ele mantinha a mente estável, enfim, ele era um grande praticante. E ele estava ali junto do Buda, ouvindo os ensinamentos, quando chega o rei Passanadi de Kosala. E aí, né, o Katapani fica pensando, será que eu me levanto, né? Será que eu, né? O que eu faço, né? Eu estou sentado aqui diante do Buda, né? Mas ele, né, o rei Passanadi é um rei importante, né? Vários de vocês já ouviram falar no rei Passanadi. E aí ele falou, sento, levanto, sento, fico sentado, me levanto e tal, o que eu faço, né? Aí ele pensou, né? Olha, eu estou sentado diante do rei dos reis. Então, não há por que eu me levantar diante de um rei de província. E aí ele se manteve sentado e o rei Passanadi chegou e sentou-se também, mas ficou com raiva, né? Porque tinha uma pessoa ali que era um leigo e não se levantou para ele, né? Mas aí o Buda percebeu a irritação dele, mas deixou aquilo ali passar. Aí passaram-se alguns dias e aí o rei Passanadi estava lá no palácio dele, né? E aí viu passar ao longe o Katapani. O Katapani estava, né, vestido, né, com sandálias e um parasol, né? Porque ele era, né, já tinha conquistado, né, um valor ali dentro da sociedade. E aí, quando o Katapani, né, recebeu aquele mensageiro do rei ali, ele falou: não, é o rei que está chamando. Eu vou deixar aqui meu parasol, minhas sandálias e vou lá ao encontro dele. E aí ele foi lá, todo humilde, e se colocou diante do rei. Aí o rei Passanadi falou: ah, então, agora você sabe quem eu sou, né? Você sabe que eu sou um rei. Aí ele, muito humilde, falou: não, senhor, eu sempre soube que você era um rei. Mas por que naquele dia você não se levantou? Você estava lá, sentado lá diante do Buda. Eu cheguei, a pessoa chegou e você não se levantou. Eu falei: não, senhor, eu estava sentado diante do rei dos reis e não havia razão realmente para eu me levantar para ver um outro praticante chegar. O cara era esperto, né? Aí o rei começou a discutir com ele e tal, e ele super tranquilo e tal. Aí o rei Passanadi falou assim: não, tá bom, vamos deixar o passado no passado. Outra frase importante, anotem isso. Vamos deixar o passado no passado. Vamos deixar um passado no passado. Eu sei que você é um grande praticante, você é versado no Tripitaka, tanto nos sutras, quanto no Vinaya, quanto no Abhidharma Pitaka. Então, eu gostaria que você ensinasse para as minhas duas principais rainhas consortes, que é a Malika, eu não tenho o nome delas aqui, Malika e Vazabhakata. Eu quero que você ensine o Dharma para elas, né?
Aí eu falei, senhor, eu sou um leigo, né? Eu não posso ensinar, né? Precisa chamar um monge, né? Alguém da comunidade lá do Buda, que é a pessoa mais indicada. Gente, a pessoa era super humilde, né? Aí ele falou, não, mas eu insisto que você ensine. Ele falou, não, realmente é inadequado, né? Minha conduta não vai ser adequada se eu for lá ensinar para as rainhas, né? Porque as rainhas viviam lá no quarto delas, lá no ambiente delas, não é adequado que eu vá lá ensinar. É melhor você realmente ir lá pedir para o Buda. Aí o rei Passanadi fez o quê? Mandou o mensageiro ir lá falar com o Buda. Foi lá pedir o Buda. Aí o Buda falou, não, olha, eu não dá para eu ficar atendendo a todo mundo, né? Eu tenho muitas ocupações, eu não posso estar ensinando a todo mundo que chega aqui e pede ensinamento. E aí o mensageiro falou, não, mas o rei pediu para que realmente você fosse lá dar ensinamento. Eu falei, então eu vou dar, né, vou enviar o meu primo, o Ananda, né, que é um excelente discípulo, para ir lá ensinar. Aí o Ananda foi lá, né, para dar os ensinamentos para as rainhas consortes. Aí começou a ensinar para elas e tudo, e só Malika que parecia compreender. Aí um dia, né, o Buda perguntou, né, foi lá fazer uma aferição, falou assim, então, Ananda, como estão progredindo as rainhas consortes? Eu falei, só uma delas é que pratica, né, o que a gente ensina no Dharma, né? E aí o Buda fala, né? Mas qual delas compreendeu de forma mais profunda? E o Ananda responde, foi a Malika. E aí o Buda diz, né? Ananda, tal como uma flor que tem uma bela cor, mas não tem perfume, assim é o discípulo que ouve a lei, que é o Dharma, né? Mas não tem confiança na escuta, na reflexão e na prática. Mas aquele que tem confiança na escuta, na reflexão e na prática da lei, recebe abundantes frutos em retorno e imensas bênçãos. E assim ele recitou as instâncias, né? E no final desse ensinamento, muitos atingiram, né, vários níveis de realização, né? Que é de Sotapanna, Anagami, Sakadagami e Arhati. Outra coisa importante, alguém notou aqui alguma coisa? Eu dei uma ênfase aqui quando eu estava lendo o que o Buda falou. Aquele praticante, né, que não tem confiança, as três coisas, escuta, reflexão e prática. O que é isso, gente? Tossangon, gente. Tossangon. Então, qual é o nosso trabalho aqui como praticante? Ouvir o Dharma, ou estudou o Dharma, né? Porque o To a gente pode, né? To, é escutar, né? Mas a gente está partindo aqui na época que o Dharma não estava escrito ainda, né? Só posteriormente ele foi colocado na forma de texto escrito. Mas hoje a gente já tem o texto escrito. Então, por isso que o To hoje está valendo estudar também, né? Mas sempre, né, sobre a tutela de um mestre espiritual, né? Para ficar lendo coisas aleatórias na internet ou sabe-se lá Deus onde, né? Então, To, depois vem o quê? Reflexão, gente. Refletir sobre aquele tema ali. E dentro, né, do possível da gente, mas sempre buscando entender o que o Buda mesmo quis dizer. Não é para aceitar, as coisas são impermanentes. Se vai só, as coisas são só impermanentes, vira só mais um selinho a mais um sanskara, mais uma cicatriz na nossa oitava consciência. Benefício? Nenhum. Não, na mesa do bar vai fazer muito sucesso lá, a moçada. As coisas são impermanentes. Cerveja acabou, né? Impermanente. Vai fazer um sucesso lá na mesa do botequim. Fora isso, não vai ter benefício nenhum. Mas a gente vai ouvir, as coisas são impermanentes. Todos os fenômenos são impermanentes. Agora eu vou refletir sobre isso, vou ver se as coisas são impermanentes ou não, se tudo que nasce morre, né? Se tudo que se reúne se separa, que tudo que se acumula se dispersa, tudo que se constrói no dia vai ruindo. Vai ruindo. O muro do Lingolim virou o quê? Já foi um muro bonito, mas hoje está um estado, coitado, uma ruína total.
Por quê? As causas e condições. Não tem mais mudo. Acabou. Aí a pessoa fica triste. Não, gente, bem-vindo à vida. As coisas são impermanentes. Pronto. A gente quer que as coisas sejam permanentes, porque a gente acredita na nossa permanência. É porque eu vou morrer, vou virar alma, um espírito, eu vou para outro mundo, eu vou. Não, não, não é assim. Entendeu? Tem outras tradições religiosas, espirituais e tal, que dizem outras coisas, mas aqui não é assim que acontece. A gente leva o nosso karma só. Entendeu? Mas não tem essa perpetuação da coisa. Então, o que vai fazer? Refletir sobre isso. E depois colocar em prática. Nesse gum aí, tem um Sá, né, uma letrinha no tibetano, que é onde está o Sá posicionado. Então, ela pode ser vista tanto quanto meditação, quanto familiarizar-se. Né? Mais detalhes técnicos aqui do tibetano. Mas é isso, é a gente se familiarizar, né? Essa meditação é isso. Se familiarizar. Então, quando você entra em contato com um objeto, você já vê a característica dele de impermanência, que é esse que a gente está vendo aqui. Atrás de uma maravilhosa mousse de chocolate, se ela estiver contaminada, vai dar dor de barriga. Então, o sofrimento já estava dentro da mousse de chocolate. A bactéria, o agente nocivo, já estava ali. Só que a gente olha com a nossa visão, né, impura. Ah, que delícia, está tão bonito, né? Numa tigela tão bonita. E tá, a pessoa come, tem uma cereja, negócio em cima. Ah, que coisa bonita. Não, mas o bicho já estava ali, só que não dava para ver o bicho. A pessoa teve uma diarreia. A gente precisa entender que dentro de todos os fenômenos já tem ali o sofrimento, já tem ali a impermanência. Eles são desprovidos de natureza própria. Então, essas são as etapas necessárias. Sem isso, não tem praticante. Tem aquela historinha, né, clássica que muitos de vocês já sabem, decor, que é o quê? O Brahmani, né, chegou lá para o Buda, né? Eu sei que tem gente aí já falando, essa história já sei. Mas será que você já botou lá para dentro? Chegou o Brahmani para o Buda. Mas, Senhor, o que fazem, né, as pessoas que seguem o seu ensinamento? Né? Não, desculpa, esqueci aqui. No que elas acreditam? Essa é a parte mais pesada. Aí o Buda respondeu, elas não acreditam em nada. Mas o que elas fazem? Elas não acreditam em nada? Não acreditam em nada. Não. Isso fala o Buda, não sou eu que estou falando, é o Buda. O que elas fazem? Elas escutam, elas refletem e elas praticam. Só isso, gente. Não é para ficar acreditando nas coisas assim, não. O Buda pediu para que a gente examinasse. Então, o que vem aqui? Outro versinho do Lojong. Né? Já que eu estava com o texto na mão, já trouxe eles aqui. Que é conselhos, né? Na parte lá no final, né? Que são os conselhos, né? Os preceitos da aprendizagem espiritual. Né, que é para aprimorar as suas próprias práticas, que é, eu vou ler aqui bem do texto do Tiokawa Yoshidoshi, eu separei aqui, tá? Ligai a virtude às 3 faculdades, né? Para usar o nosso texto aqui, que a gente usa aqui no KPG. Então, o que nós vamos ver? Dos mesmos mestres aqui, o que vai dizer Bokar Rinpoche, né? Manter atividade virtuosa com corpo, palavra e mente, por todo o tempo renunciando aos atos negativos, né? Então, aqui tem 2 aspectos, tá? Então, cada um deles, corpo, sempre aplicado nos atos virtuosos, né? Evitar os atos negativos, não matar, não roubar, não ter má conduta sexual, e ter os atos positivos. Então, proteger a vida, né? Proteger a vida, né? Ai, meu Deus. Ação, palavra e meio de vida correto. Os atos com corpo. Também, não matar, não roubar, não ter má conduta. Então, o corpo vai estar sempre ligado às práticas virtuosas e evitando as práticas negativas. Isso, a mesma coisa com a palavra
E a mesma coisa com a mente. Então, jamais, né, as suas 3 portas, como são chamadas, deverão estar afastadas da prática da virtude. Praticar excelente virtude, não pratique qualquer mal que seja. Só que nos comentários, o que vai? Não dissocie os 3. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu estou praticando um ato positivo com a palavra, estou aqui, sei lá, evitando a tagarelice. Mas por dentro está um macaco louco a toda velocidade. Então, o ensinamento dessa estrofe aqui é para manter corpo, palavra e mente alinhado. Quando a gente está fazendo a prosternação, é um primeiro exercício que a gente vai fazer de unir corpo, palavra e mente, porque a gente está visualizando a árvore de refúgio, a gente está recitando e a gente está fazendo a prosternação. Corpo, palavra e mente. Não dissocie os 3 fatores. Porque às vezes a gente acha que só a prática da virtude é só assim, mas eu não estou tendo cobiça, não estou tendo desejo, entendeu? Aí está falando de uma forma arrogante. Eu não tenho desejos. Mas está se colocando de forma presunçosa em relação ao outro, arrogante em relação ao outro. É uma conduta inadequada. Então, jamais separe as 3 portas, né, das ações virtuosas, né, características de cada uma, e também não dissocie os 3. Né, que é para a gente. O que a gente faz aqui no Sansara? A gente está a mente num canto, a palavra no outro, e o corpo, né, está pensando em outra coisa, cada um para um lado. Aqui o convite é para a gente unir os 3 e os 3 na prática da virtude. Então, o que vai falar o Bokar Cude para que os 3 não estejam separados, né? Temos que assegurar que corpo, palavra e mente nunca se separem da abstenção dos atos negativos e da realização dos atos positivos. E o que o Sextubu vai falar, né? Seja dotado dos 3 fatores indissociáveis. Ele vai fazer, então, o comentário. Certifique-se de que seu corpo, palavra e mente nunca estejam afastados dos atos virtuosos e das 2 mentes do despertar. Então, o Sextubu, ele acrescenta aqui nesse comentário que não basta só o nosso corpo, palavra e mente, nossas 3 portas estarem aplicados de forma indissociada na prática da virtude, mas ele traz aqui o elemento das 2 bodhicittas, a bodhicitta relativa e a bodhicitta última. Ou seja, não é só ter a prática da virtude, mas ter a prática da virtude para poder beneficiar todos os seres. Então, assim, o que a gente achou que já estava complicado, ele vai e traz mais coisa aqui, né? E ele segue: seja dotado de uma coragem inconcebível para vencer todas as fabricações conceituais, tais como o autoapreço, que é a apreensão egocêntrica. Gente, olha só, mesma coisa aqui, poucas linhas, né? E está poucas linhas aqui mesmo. Então, não se afastar, né, da virtude das 2 mentes do despertar e seja dotado de coragem inconcebível. Ele não foi uma coragem, é uma coragem inconcebível para vencer as fabricações conceituais. Não é isso que a gente quer? Nossa mente sem fabricação, sem elaboração? É isso. Aí ele coloca uma coragem, né, inconcebível. E a pior das nossas fabricações mentais, o que é? O nosso autoapreço, que a gente fica agradando a nossa apreensão egocêntrica. A gente acha o máximo, né? A minha identidade, né? As coisas que eu gosto e que eu não gosto. Pode mudar, gente. Oxe. As pessoas não é difícil mudar. Por quê? Porque estão tão apegadas à apreensão egocêntrica que elas não conseguem soltar. A gente pode sempre se reinventar, gente. A gente não é essa coisa tão sólida que a gente imagina que seja, né? E aí vem o Sangue Gompa, né?
seja dotado dos 3 fatores inseparáveis. Ele traz de novo aqui os corpo, palavra e mente inseparáveis, né? E ele diz: ser mahaianista não significa que você não tenha que fazer tarefas. E jamais separe seu corpo, palavra e mente das práticas dos atos positivos. Tenha sempre coragem para eliminar os processos negativos no momento em que eles surgem em você. Olha só quanto ensinamento, gente. Ser mahaianista não significa que você não tenha mais tarefas a fazer. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que elas vão para uma religião, para uma tradição espiritual, religiosa, qualquer coisa assim, o que elas querem? Bem-estar. Elas querem ficar ali de boas, tranquilo. Não, está tudo bem aqui, estou protegido de todos os perigos, né? Porque lá fora o pessoal está com a lancinha, aqui pelo menos a lancinha está escondida, ainda que é existente, entendeu? Está todo mundo quieto, com carinha de santo, está todo mundo sossegado. A pessoa quer esse bem-estar. Mas não é isso que diz aqui Sangue Gompa. Não é porque você não tem tarefas a realizar. Estamos aqui para beneficiar todos os seres. Então, vai ser o ato concluído. Tem muita gente que fala as coisas, mas é só conversa. Nessa altura do campeonato da vida, eu não estou nem mais ligando porque as pessoas falam, sabe? Eu quero ver o ato concluído. Porque as pessoas falam, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu fico só esperando para ver se a pessoa vai concluir a obra. Se não conclui, ficou só nas palavras, né? Mas a mente se ilude com essas coisas, né? E aí ele fala aqui de novo a coragem. É preciso coragem para eliminar esses processos negativos. No momento que ele surge, que é aquela mesma coisa lá do imediatamente. Surgiu a emoção, corta, né? Aí ele segue, né? Assim a sua prática se tornará muito aprimorada, né? E aí segue, né, com o comentário do Konchok Gyaltsen, né? Seja dotado dos 3 fatores inseparáveis, né? Aí ele vai dizer, né? Seu corpo não deve ser separado dos atos positivos. O que ele elenca? Olha só: generosidade, ética, paciência, gentileza, atenção, disponibilidade, fazer oferenda. Que o seu corpo jamais esteja afastado disso, gente. Então, a gente deve fazer, né, um checklist diariamente, assim, o quanto que eu estou sendo generoso, o quanto que eu estou sendo ético, paciente, né, o quanto que eu estou sendo gentil, o quanto que eu tenho atenção, quanto que eu tenho de disponibilidade para ajudar os outros, né, para sair atrás para comprar o último celular da moda, não. E fazer oferendas. Sem mérito, não tem meditação. Sem meditação, não tem despertar. Já repeti, isso aqui é um novo mantra aqui, né? E ele vai, né? Sua palavra não deve ser separada de dizer a verdade, falar com doçura, abandonar as palavras fúteis e as palavras que criam discórdia. Fale com simplicidade, seja gentil. A sua mente. Preserve as 2 mentes do despertar. Bodhicitta relativa é bodhicitta última. A bodhicitta relativa tem 2 aspectos. Quais são, Pedro? Eu vou resolver pegar no pé do Pedro. De aspiração, de ação. Perfeito. Uma alma se salvou nesse instante. Você não sabe também? Minha mente está com 5% na bateria. Não, mas está funcionando. É isso mesmo. Gente, tem que saber isso. Não tem como ficar assim, entendeu? Bodhicitta relativo tem 2 aspectos, de aspiração, quando a pessoa quer essa fase assim de formulação, e em ação. É o que fez, gente. É o ato concluído. Foi lá e fez a coisa. Se eu consigo pegar, tá ótimo. Agora, se eu não pegar, se eu não conseguir pegar na coisa, para mim, é só tagarelice. Preserve as 2 bodhicittas. Seja bondoso. Abandone a cobiça, as visões errôneas. Permaneça relaxado, mas atento, sem preocupações, né? Evite as ações prejudiciais com os pensamentos, palavras e promova o que é benéfico. Bom, você vê, em 1 hora aqui é o resumo do Dharma inteiro.
É isso que a gente tem que fazer. Mas as pessoas ficam num processo de elaboração, não quer fazer a prática lá, a pobre da pessoa quer fazer uma prática lá do retiro de 3 anos, mas eu já quero fazer. Falei para ele assim, olha, não se preocupe com isso, quando você estiver no retiro, você vai receber todos os textos. Mas a pessoa quer pular o avançado, não tem atalho, gente. Isso aqui é o resumo da via. Você faz as práticas mais avançadas para isso. Para isso. Qual é o sinal de progresso na prática? É que você se tornou um ser de luz? Não. Você se tornou uma pessoa bondosa, relaxada, né? Ou seja, sem preocupação, mais atento, preserva as duas bodhicitas, fala com simplicidade, gentil, renuncia aos atos negativos, pratica generosidade, ética. Mas isso é sinal de prática, gente. Está lá, está nos textos. A pessoa acha que vai virar um ser de luz. Não, não é nada disso, não. É isso aqui, ó. Isso aqui é o resumo da história, isso que eu acabei de falar aqui. Sim, chegamos na parte das perguntas. Tinha uma outra história aqui, mas não vai dar mais tempo. Pode. Eu tenho muitas vezes está envolvido em conversação. Sempre descamba nessas coisas que a senhora já falou, criticar, maledicência, etc. Sim. Mas, ao mesmo tempo, dá uma insegurança, um medo tão grande de estar no meio dessas rodinhas, assim, se alguma coisa de ruim fosse acontecer, se eu não tivesse envolvido nessas coisas, como é que eu posso meio que aplacar essa ansiedade de não estar envolvido nas conversações? Pois é. Desse comentário, eu me lembro uma vez que era um grupo de pessoas que trabalhavam juntas, e aí, enfim, alguns estavam comprometidos no trabalho, né? Aí falou, olha, mas tem uma hora lá do café, que vai todo mundo tomar café. E aí, como é que a gente se comporta, né? Eu falei, gente, uma estrofe do Lodion está lá, gente. Por isso que é a salvação da vida de todo mundo, entendeu? Você muda por dentro, mas você permanece normal por fora, natural. Então, você vai lá, toma café com a pessoa, bem educada, seja gentil, delicado, evite entrar na conversação, mas está ali seu corpo atento àquilo ali, mas sem se envolver na loucura. Então, esse exemplo foi bem clássico, assim, eu não sei que futuro tiveram, né, as pessoas lá, porque eu não fiquei sabendo do fim da história. Mas é isso, né? Você se comporta educadamente, fala e tal, mas você está assim, né? Sem emitir nenhum juízo de valor. Você falou, isso aqui não é benéfico para mim, e fica de boa, mas ali, socialmente, são outros seres humanos com você. Então, né? Se der, pratica um tonglenzinho básico, entendeu? Toma o sofrimento deles para você, né? E mande na forma de luz toda a sua saúde, sua virtude e tal. Ou então fique só como um pedaço de madeira, como falou lá o Chantideiro. Mas não entretém. O que a gente não pode, em momento nenhum, é perder a nossa lucidez, gente. E essa lucidez a gente conquista com a nossa prática, né? Vendo, né, a realidade última das coisas lá no estado de Buda, mas o tanto quanto possível a gente vai vendo as coisas tais como elas são, né? Mas não se envolver, né, na relatividade de todos os fenômenos, né? Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Chegamos aqui no nosso horário. E vários seres aqui na mesa aqui, se beneficiando, ouvindo dar, devem ter um karma bom. Assim é dito na nossa tradição, né? Mais alguma coisa antes da gente fazer a nossa dedicatória? Não. No caso de ser vítima de uma má ação, de um dano, isso, inclusive no contexto de trabalho, isso você querer falar a respeito. De um dano, de uma ofensa, né? Isso. Vocês ouviram aí, porque eu não sei se o online aqui, se tá, né, se vocês ouvem a pergunta dele, né? Sai um Quando a pouco gente baixo o Lama. Sai um pouco tá um baixinho, não pouco. dá para entender. Tá, ele falou, vê se é isso mesmo, né? Quando a gente sofre uma ofensa, até inclusive no ambiente de trabalho, né? Qual é a atitude? É isso? Sim. Então é o seguinte, né? O que a gente já acabou vendo aqui
nós, seres humanos andamos com a nossa lancinha, né? Apontada para o outro. Então, essa é a natureza do ser humano. Então, o que a gente vai fazer? Permaneça como um pedaço de madeira. Tem um capítulo quase inteiro lá do Bodhisattva Charavatar que vai fazer sobre isso. E aí você vai ficar como um bobo nessa história? Não. Aí tem um outro, né, ensinamento aqui de uma pessoa aqui da Sangha que falou amorosamente, né, compassivamente, vá fazer o BO. Entendeu? Mas cheio de amor no coração e respeito pela pessoa. Entendeu? Porque não pode falar mal do outro. Né? Então, é injúria, calúnia, o que é o outro? São 3 coisas, injúria, calúnia. Difamação, é. Não pode. Na nossa sociedade não é permitido isso. Então, se a pessoa te ofendeu e cabe fazer um boletim de ocorrência, você vai amorosamente, entendeu? Fique como um pedaço de madeira, entendeu? E vá fazer o seu boletim de ocorrência. Né? Pode ser no RH da firma, pode ser na delegacia de polícia, eu não sei a gravidade da coisa. Mas vai com seu coração cheio de amor e de compaixão. Teve ensinamento do Dalai Lama, que esse eu pude ouvir assim, diretamente dele mesmo, né? Eu e mais, sei lá, 5.000 pessoas estavam lá no ambiente, não foi só para mim. Eu não sei se a compaixão é boa para o outro, mas eu tenho certeza que a compaixão é boa para mim mesmo. Então, essa mente cultivada no amor, na bondade, na equanimidade, vai fazer bem para a gente. Para o outro, deixa o outro sossegado com o karma dele lá. Não é fácil, entendeu? Mas a gente, diante de uma ofensa, é essa a recomendação do Buda e dos mestres que o seguiram. Mas é isso. Então, não tem por que também ficar assim, é só, tá bom, esse é o meu karma, deixa eu sofrer aqui. Não, tem ações dentro da nossa sociedade que é possível para consertar isso, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, mas com muito amor e compaixão no coração. Mais alguma coisa, gente? Então, vamos lá. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência, vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.